presente em nossos corações, conscientizando-nos do nosso compromisso na face deste planeta, como cristãos espíritas que somos, para que possamos levar o alívio a todos os corações sofredores que cruzarem o nosso caminho. Rogamos inspiração e roteiro para a palestrante da noite de hoje, Verônica Maraviera, para que ela possa nos trazer apontamentos preciosos e mais ainda nos enriquecerão como espíritas e como cristãos. Que assim seja. Convidamos a nossa amiga para que assuma o púlpito. Seja bem-vinda. Olá, tudo bom com vocês? Sempre muito gostoso vir a essa casa. Não se cansem de me ouvir repetir isso, por favor, porque a gente sente lá na rua. Quando começa a chegar na rua, é uma sensação... Não, desculpa, eu volto, vou ficar confortável. É difícil para mim ficar confortável, não sei o quê. Eu só vi o slide aberto, pessoal, desculpa, de casa, eu achei que eu não estava aqui com vocês. Então, boa noite para todos. E boa noite para quem está aqui. Eu acho esse livro interessante, apesar da gente ter, assim, na obra de André Luiz, muito mais coisas interessantes do que esse livro tem, tá? Não estou dizendo que eu estou recomendando o livro para ninguém, apesar de ser um livro interessante. Mas o Mozart Couto, ele desenha, ele tem um projeto Imagem em São Paulo, e ele pede sempre para a gente que não pode compartilhar com ninguém, que não sei, porque senão o projeto fecha, né? Imagina se a gente começar a passar. Vocês vão ver que vocês já viram imagens dele na internet. Eu acho um crime, porque ele fez agora, eu estou doida para comprar a Dona Ivone Pereira, Memórias do Suicida. Imagina o trabalho que tem, né? Então, eu abro aqui em homenagem ao nosso querido Mozart, que ele tenha saúde e determinação para continuar esse projeto. E aí, através dos slides, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Perdão, eu esqueci de perguntar até que horas eu falo. Então, queridos, esse livro, ele tem alguns personagens que não precisa saber, né? Mas o Tonini, ele é o autor espiritual do livro. O Cândido é o espírito que levou o Tonini até a casa espírita. O Joel é o responsável espiritual por todo o grupo. Cornélios, médico responsável pelo trabalho fluidoterápico. E o Marcos, acompanhante de Tonini. O que eu gosto nesse livro? Ele dá uma passada, assim, um dia na casa espírita, vamos passar do início ao fim, para a gente, às vezes, refletir um pouco, né, no que é estar na casa espírita. A pandemia trouxe coisas maravilhosas, né? Estamos aqui coladinhos, deve ter gente aqui longe a beça, né? De repente, estamos lá em Portugal, sendo assistido, olha que delícia. Mas também, às vezes, tem gente que mora aqui no bloco de trás e está com maior preguiça, né? Falar, nossa, tão bom agora que é online. Então, eu quis, ontem, eu até pedi para ele, perguntei se podia trocar o tema, porque me veio a coisa batendo, assim, a intenção de voltar a falar disso. Então, eu quis trazer para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, olha só, o Tonini, ele vai com o Cândido e ele se aproxima, então, dessa casa espírita para ir preparar os trabalhos da noite. Ele é responsável pela casa espírita. Então, eles vão se aproximando, vocês veem que é um bairro normal, está lá embaixo uma casa normal. E aí se encontram, então, os 4 que foram apresentados no início, que são os 4 que vão trazer, né, o trabalho para a gente. O Joel, ele traz o Marcos para conhecer, então eles chegam ali, estão se cumprimentando,
E em alguns lugares, vocês vejam o carinho no Mozart fazer uma coisa meio transparente, para a gente ver que são espíritos, né? Mas estão aí se preparando, então, para conhecer, para começar os trabalhos. Então, o Mozart faz esse trabalho, mostrando cada setor que esse livro traz da casa espírita, e mostrando esses setores funcionando com encarnados e com desencarnados. Eu espero que seja possível vocês perceberem, aqui na televisão está maravilhosa, né? A televisão que é um sonho de consumo de todo mundo levar para casa, né? Mas eu espero que na internet também a imagem esteja adequada, para que vocês percebam que há sempre encarnados e desencarnados. E os desencarnados, ele, então, caracteriza por um pouquinho de transparência, né? Para a gente poder, né, não ficar com aquela história de que todo mundo está de branco, né? Não é todo mundo está de branco, mas a maioria realmente está, porque é o que a gente mais vê na casa. Então, coloca ali, quando as pessoas começam a se apresentar, ele fala de 4 grupos de trabalho: vigilância, enfermagem, esclarecimento e comunicação. Então, eu acho uma coisa assim, bem legal, porque a gente começa a pensar, poxa vida, mas a Casa Espírita tem um grupo de vigilância, né? E aqui é claro que, à medida que você vai lendo o livro, o autor ele vai, como um artista, pegando a história e desenhando a história conforme ela foi narrada, mas dentro, é claro, da imaginação dele. Isso aqui é uma coisa que não tem como ser exatamente. Ele não é mediúnico o desenho. Ele lê a história e desenha. Mas, se vocês pegarem o livro, vocês vão ver que está muito bacana. E o que eu achei fantástico, a primeira vez que eu li esse livro, a gente que tem um pezinho ali na psicologia, a área de vigilância, ele começa com eletrochoques. E nessa época, você queria morrer para você falar de eletrochoque. Agora não é que o eletrochoque voltou de novo a ser falado e entendido que você tem tratamentos e tratamentos. Hoje em dia o eletrochoque é controlado. Então, achei tão interessante, porque na época que eu li esse livro, eu falei, nossa senhora, eletrochoque para afastar espírito, né? Olha que coisa, né? Então, ele mostra o setor de vigilância com canhões que, além desse eletrochoquezinho mais básico, que a gente já conhece até na medicina, só para afastar mesmo, ele tinha explosões de energia condensada. Olha que coisa fenomenal. Por que eu acho interessante? Porque você vai lá na obra de André Luiz, né? Nos Mensageiros, você vai ter em Campos da Paz, você vai ter em Libertação, enfim, vários livros do André Luiz. Vai encontrar uma narrativa muito parecida com essa. Só que, como ele faz um dia na Casa Espírita, ele juntou meio que tudo num livro só. Então, olha que interessante, né? Cada Casa Espírita tem uma equipe espiritual voltada para ela e atua de uma forma diferenciada daquela equipe. Nossa, mas por quê, né? Basta a gente olhar as casas espíritas. Olha essa casa espírita aqui, como ela não tem um letreiro que pisca, que roda lá em cima, né? Ela não tem música de fanfarra para chamar todo mundo para vir para aquela auditório cheio. Tem que ser um lugar gostoso da gente ficar, né? Às vezes eu falo lá no centro, eu falo, querido, você tem um centro do seu lado, você está vindo lá do, né, Ceilândia, Samambaia, me dá vergonha. Você tem uma casa espírita do seu lado. Não adianta. A pessoa, quando gosta, que nem igreja, né? E só vai para aquela onde ela sente afinidade. Quando a gente desencarna, onde vocês acham que a gente vai querer trabalhar? Onde a gente tem afinidade. Então, a gente vai continuar, não obrigatoriamente, no mesmo centro, mas num centro que a gente tem afinidade. Então, isso também ocorre no mundo espiritual. Não quer dizer que todos sejam assim. Quer dizer que, quando este livro foi escrito, a Terra estava num processo em que era usado este tipo de mecanismo que aquele escritor observou. Mas nós observamos hoje em dia uma coisa muito parecida com isso algumas vezes, né? Eu tenho visto um pouquinho diferente, mas ainda mostra uma coisa bem parecida. E olha que interessante, os frequentadores não chegaram ainda na casa. A equipe de vigilância está lá, monitorando quem vai entrar e quem não vai entrar. A equipe de enfermagem, olha aqui, a equipe de enfermagem toda posta. Isso são todos os espíritos. E eles estão lá, ó, doutor Cornélio está conduzindo a equipe de enfermagem.
Ele é responsável pela fluidificação das águas, é responsável pelos passes fluidos magnéticos. E, ó, tempão que eles estão lá. A gente fica, nossa, 1 hora aqui? Ai, meu Deus, quanto tempo, né? E os espíritos estão lá há horas preparando. Divaldo fala, pelo menos falava, né, há uns 20 anos, eu me lembro bem dele repetir muito isso, que é um crime, um médium de reunião mediúnica, faltar uma sessão mediúnica. Porque há uma rede de espíritos trabalhando 3 dias para que o trabalho dele ocorra. Aí, na hora, ele vira e fala, ai, que dor de cabeça. Eu, não. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu comecei a perceber isso com essa facilidade toda que a gente está tendo de não sair de casa. E a gente vai, para e pensa assim, puxa vida, a facilidade de não sair de casa está grande. Mas a facilidade da depressão também, né? A facilidade da ideação suicida também está grande. Então, com quem que a gente está em casa? Será que tem esses canhões de energia aí na nossa casa, né? Olha como é que a gente, às vezes, se coloca em risco porque não quer dar uma esticadinha até uma casa espírita. É claro que os espíritos sabem o caso de cada um. A pessoa está doente, olha que maravilha. Gente, minha mãezinha, ela desencarnou em 2022, ela assistiu palestra e acompanhou a live até o finalzinho. Ela visualizava, brilhava. Ela começava a falar, ela brilhava. Botava um Divaldo, assim, eu já reconhecia a voz, ela falava, Divaldo. Então, olha que maravilha, uma pessoa acamada 10 anos, que não conseguia entender, por exemplo, quando ela virava para mim e falava assim, filhinha, o que está passando agora no YouTube? Aí eu falava, ai, mãe, não sei o que está passando, eu vou olhar aqui. O que a senhora quer ver? Porque eu cansei de explicar para ela que é infinito o YouTube. Só tudo se ela quiser. Diz uma cantora de quando a senhora era pequena. Eu estava lá a cantora que ela gostava. E ela ficava fascinada com esse mundo. Mas transição é um perigo, né? Está lá escrito na Bíblia, como serão os fins dos tempos, que se entendem por final da Terra. Ninguém está falando final, o fim do tempo, né? Então, o fim dos tempos estão chegando, a gente está vendo que estão chegando mesmo, né? As coisas estão mudando muito rapidamente. E, olha só, enquanto a gente está com aquela preguicinha ali, porque está um pouquinho frio, né? Já está ali na casa espírita um monte de gente preparando a nossa garrafinha. Aí tem um companheiro que sabe que a gente não falta, que, eu fui na Amazônia, peguei aqui, não tem nada disso no livro, né, gente? Sou eu aqui. Fui lá na Amazônia, peguei aqui um remédio especial para o João, porque o João está com problema, e é tão bacana. Aí, João não vem. O amigo vai ficar triste? Não tem nada, gente. Eles são evoluídos. A gente é que é atrasado, a gente que dançou no remédio. Ele vai pegar, eu vou pegar esse remédio aqui do João, vou fazer uma mistura aqui no nosso laboratório e vou entregar para a Maria, que ela está precisando de algo que tem a mesma essência. E, mundo que vai. A gente perdeu a medicação. Mas o espírito não sabia? Vamos ver. Então, olha que coisa, né? Aqui, na parte de enfermagem, eles falam que essa equipe manipula fluidos e substâncias medicamentosas e fazem até cirurgias em casos específicos. Durante as aplicações ou transfusões de energia, cabe-lhes auscultar os pacientes e acompanhar o serviço dos médiuns do passe encarnados. Tem uma parte que eu vou explicar melhor para vocês, mas eu botei uma setinha bem discreta aí, para quem não reparou, no avental dessa equipe tem a marca da medicina. Então, é uma equipe que vem de enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, estão todos lá unidos para o tratamento daquela noite. Então, está quase chegando a hora que vocês vão entender melhor, que eu acho que é muito interessante, que, olha só, comunicação e esclarecimento. Comunicação e esclarecimento, gente, eu tenho um monte de cadeira vazia para cá, se vocês quiserem, eu acho que eu estou totalmente na frente de vocês. Comunicação, eles falam, por exemplo, olha que coisa, gente, esse livro, lá no início eu coloquei a data, eu não me lembro a data dele, mas não é desse ano. Eu tenho esse slide há mais de 10 anos. Então, vejam só, telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais.
Quando esse livro foi escrito, o mundo já estava caminhando para isso. É por isso que eu digo que André Luiz, né? Quando André Luiz escreveu isso, o mundo não está caminhando para isso, não. E André Luiz descreve quase todos estes equipamentos. E essa, então, é uma área de comunicação. A outra área de esclarecimentos. Em que eles trabalham? No auxílio à instituição, nos comentários doutrinários, na conversão com os espíritos desencarnados. Eu acho que é conversação. Com os espíritos desencarnados. Então, o que isso quer dizer, né? Tem uma equipe ali preparada, porque nós não trabalhamos com conversão, porque não pode ser para converter ninguém, né? Nós trabalhamos com diálogo, né? Com esclarecimento. Então, essa equipe, ela está ali para auxiliar as pessoas. A gente começa a falar, às vezes, aqui na casa, aí, vocês vejam só, né? Eu tinha passado um tema para ele, estava com o meu tema prontinho ali, bonitinho, e, de repente, veio uma coisa, que vergonha, gente, acho que foi meia-noite que eu passei. E eu passei com uma coisa, um bilhete, morrendo de vontade de ser daqueles Guazamin que desliga o celular. Passei. Olha, querido, se der para mudar, tá aqui. Se não, não tem problema, eu falo disciplinadamente sobre o assunto. Mas por que essas coisas acontecem? Provavelmente porque alguém da equipe de esclarecimento chegou lá no meu ouvido e falou: olha, sabe aquele slide que você não usa há muito tempo, mas que você adora? É um desses aqui. Então, olhem nas mãos deles. Vejam que bacana, como parece um smartphone aí dos iniciais, vamos dizer, parece aquele BlackBerry, sei lá, aqueles primeiros, né? O pessoal antigo ainda achou bom, né? Quem é novo não faz a menor ideia. Mas vamos fazer de conta, por exemplo, que seja um smartphone um pouco mais robusto, que ainda tem teclas, né? E ele está se conectando aqui com uma outra projeção. André Luiz fala de tudo isso nas obras dele. Mas vamos ver o que mais que ele traz aqui para a gente, então. Ai, não sou eu que faço essas coisas de rodar, não, porque eu não gosto dessas coisas, não. O setor de comunicação fornece dados ao de vigilância, à enfermagem, ao esclarecimento. Realizam visitas a familiares ligados aos companheiros assistidos nas reuniões públicas e incursões a regiões inferiores do plano espiritual. Se fosse para dizer aqui hoje, aqui nessa sala, nessa casa espírita, quem vocês acham que estaria no setor de comunicação? Não estou falando desencarnado, não, estou falando encarnado. Quem é o cara da comunicação? Não entendi. Eduardo. É ou não é? Eduardo, me diz uma coisa, querido. Olha a sua equipe, Eduardo. Olha a sua equipe. Fornecer informação para vigilância da casa espírita, para enfermagem, para esclarecimento, visitas familiares, ou seja, não precisa visitar, porque nesse tempo aqui não tinha WhatsApp, né? Mas a comunicação lá, vendo se a pessoa está bem, por que faltou, reunião com os assistidos que vêm para a reunião pública, incursões a regiões inferiores, o único jeito que ele tem é orando, né? Dá para o Eduardo fazer sozinho? Então, a comunicação e só vê o nome do Eduardo. Que beleza, Eduardo, que você tem essa equipe espiritual te ajudando. Mas vocês percebem como tem ações que não são feitas, que não são realizadas, porque a gente está deixando a mão do Eduardo, a gente está confiando na espiritualidade, que de fato não falha, mas que talvez pudesse estar fazendo um trabalho melhor. Por exemplo, a gente tem que admitir que nós ganhamos assim, um banho dos nossos irmãos de algumas religiões, de algumas igrejas, na questão do acolhimento quando a pessoa está doente, quando a pessoa está com algum problema, né? Então, cada um de nós é melhor em uma coisa. Mas, olhem só, né? Enfermagem. Eu fiquei muito marcada com essa questão, porque o primeiro ano que eu dei aula de ESG, eu fui do DIGE, tinha ido por muitas décadas lá no DIGE. De repente, estava faltando gente no ESG, vem para o ESG, eu falo, não quero, que eu amo meus adolescentes, meu negócio é juventude, vem para o ESG, vem para o ESG. Entro eu no ESG. Entro eu no ESG, comecei a achar legal, né? Chega rapidinho, você fica apaixonado.
Só que eu entrei no ESD em março, em junho, uma das alunas desencarnou. E eu era nova naquela sala, mas a turma estava no penúltimo semestre. Eu tomei um choque quando eu cheguei na aula, falaram que a fulana desencarnou, e eu cheguei, mas como assim desencarnou? E ninguém sabia, ninguém fazia ideia. Resumo da ópera, uma turma de ESG que estudava junto há 4, 5 semestres e que não sabia que tinha uma amiga que era terminal em câncer. Então, eu digo que a casa espírita ela tem que ser mais do que esse local. Quando ele chama para a gente fazer um trabalho de cesta básica, de visita, é um momento que a gente se conhece, que a gente faz amizade, né? Que a gente sabe os problemas uns dos outros, para que a gente possa criar aqui uma rede. Porque senão a gente fica acomodado em casa ou aqui no salão. Sendo, André Luiz fala, às vezes, que nós ficamos quase vampirizando aquele espírita, né? A gente vai só para receber, pega a bolsinha e vai embora, feliz da vida, que o passe foi bom. Ou, às vezes, piora as coisas, vamos ver. Só que legal. Eles estão ali decidindo se já está tudo certo, enquanto o dirigente físico da casa se encaminha para abrir a porta. Então, eles estão ali conversando, pode abrir a porta. Então, olha a influência mental que há ao dirigente da casa. O dirigente abre a porta e olha, então, como está a casa nesse momento. Há uma explosão de luz na casa que filtra os espíritos que podem entrar na casa. É claro que a gente sabe que os espíritos, eles não são simplesmente largados às traças, né? Esses espíritos, alguns são encaminhados para determinadas áreas da casa, outros são convidados, mas não querem. Então, tem de tudo nesse momento. É um momento muito, muito assim, planejado pela equipe espiritual, que já sabe aqueles espíritos que vão chegar lá e já está atento àqueles espíritos que vão só para badernar. Então, por exemplo, um de vocês resolve levantar e começar a gritar. Mas, infelizmente, vamos chegar e vamos me levar até a porta e falar, meu, aqui não é lugar. Ai, mas falta de caridade, são os doentes que precisam de médico. E a caridade com os outros todos que precisam de médico e que estão doentes, mas não estão gritando. Então, a gente tem que ter lugar para todo mundo dentro da casa espírita. A gente precisa ter um lugar, sim, para atender a pessoa que está em desequilíbrio, mas a gente também precisa preservar aqueles que estão em equilíbrio. E o mundo espiritual, então, nos mostra que não é qualquer espírito que entra. André Luiz mostra quando o André Luiz está lá todo tristinho, querendo deixar a moça entrar, e chega, né, atrás dele, o mentor olha e fala, não, ela não tem condição de entrar, não. Em alguns momentos, ele tem paciência com o André Luiz, porque ele sabe que o André Luiz vai contar a história para a gente depois, né? Ele tem paciência e explica. Tem horas que ele fala, tem tempo não, vamos embora, porque isso não é obsessão, é amizade. bora, comendo e faz, no Entre a Terra e o Céu, primeiro capítulo. E foi a hora que eu me lembrei de vocês, quando eu lembrei desses estudos. A gente não tem ideia do que acontece no local quando a música começa. Infelizmente, ainda temos na doutrina espírita pessoas que não entendem a função da música. Eu já ouvi de um dirigente uma vez falando assim, isso aí é o resquício que nós temos dos tempos de igreja católica. E eu falei, quem me dera, pelo menos que fosse da igreja evangélica, que eu tenho um coral daquele lindo, cantando, animado, né? Não tem resquício nenhum. Nós somos o resquício. Nós somos o resquício do que nós aprendemos com a espiritualidade superior. Aí nós vamos lá no livro de Allan Kardec, onde ele vai, no livro dos Espíritos, perguntar aos espíritos sobre a música. E os espíritos falam, mas pastor horrível, que eles dizem assim, que esses ruídos aqui que a gente escuta, não dá muito para chamar de música. Mas, se estiver trazendo harmonização para a gente, ok. Né? Então, os espíritos são muito claros conosco, eles são muito sinceros. E eles falam da necessidade que tem de a gente melhorar o nosso padrão musical, ouvir coisas mais bonitas. Está muito difícil. Liga o grupo FEC, não dá eu. Né? Pega lá os áudios, foram feitos com tanto carinho. Eu faço muita questão de passar na nossa casa, porque a gente vê o carinho da montagem, na letra, né?
Então, a gente tem muitos outros, tinha Vanessa. Eu, quando cheguei aqui, eu estava no meio do caminho, eu me lembrei de Antônio Luiz Mileco. Era um médium no Rio de Janeiro, ele era cego, e eu estou usando no passado, porque hoje ele não é mais médium, porque no mundo espiritual não tem como ele ser o medianeiro entre lá e cá, né? Mas ele continua trabalhando conosco no movimento e enxerga muito bem, né? É claro. Então, Antônio Luiz Mileco, ele fez uma casa que é Aspleb, eu acho que começa com A, com a associação Aspleb. E essa casa, ela tinha como intenção passar para o Braille, para outros recursos, todo o material para as pessoas que não enxergavam. Então, Mileco trabalhou muito com isso. Então, eu olhei e falei, ai, que saudade de Mileco. Vi Mileco outro dia lá em casa, com Cabete, olha que coisa, Cabete, um dos maiores cantores que a gente tem na música espírita. Ele cantava, tipo assim, no seresteiro, né? Ele fez músicas belíssimas que na casa do Grupo Fé eu não vou usar, dar uma nota sequer, porque eu faço a vergonha. Então, vocês podem jogar João Cabete, Espiritismo, na internet, vocês vão ver que são clássicos da doutrina espírita. Então, por que esses espíritos grandiosos vieram e trouxeram música para a gente? Porque a gente sabe a diferença quando eles cantam aqui para nós, não é? Então, olha a luminosidade sendo trazida. Então, a gente vai ver aquela equipe de esclarecimento se aproximando do dirigente, se aproximando de quem vai falar, para intuir diretamente. Olha aí, por que a gente parou de usar o termo incorporação, né? Porque incorporação não parece aquele filme Ghost? Que a moça está lá, o espírito vai, né? Incorpore. Ah, mas é uma palavra usada por Kardec, é verdade, pode usar à vontade, porque a palavra foi usada na codificação. Mas que ela dá a entender que entra no corpo, dá, pelo menos no português. Então, a gente tem utilizado muito mais a palavra que é usada também por Kardec, psicofonia, né? Ou mediunidade intuitiva, não sei obrigatoriamente o que está acontecendo aqui nesse momento, mas aconteceria com qualquer mediunidade. Essa ligação cerebral é a mesma usada para psicografia, para psicopictografia, né? A diferença é quando você tem um médium, como o Chico Xavier, que tem uma mediunidade mecânica, que o espírito, além da ligação mental, ele também vai pegar a mão e escrever para propiciar às pessoas cenas, como o Chico fez, de escrever em inglês com uma mão, francês com a outra, e falar em português com as pessoas que vieram entrevistá-lo para derrubar a mediunidade dele. Em toda a instrução dele, da quarta série primária, ele escreveu em inglês e francês com as duas mãos simultâneas. Isso não é uma questão de instrução, gente. Isso é uma questão de que o cérebro não faz isso. Pode ser que o cérebro futuro faça, né? Que a gente treine e faça. Por enquanto, nosso espírito ele não consegue se dividir em 3 línguas simultâneas sem você ficar decorando, e aquele ser um ato automático, né? Mas não, fluentemente, por quê? Porque ali estavam conversando 4 cérebros. Um pegava uma mão, um francês, e falava francês, mediunidade de xícara mecânica. O espírito pegava a mão e escrevia. Por isso, tantos e tantos estudos reconhecem a escrita pela caligrafia. Muitas universidades estudaram o Chico. Com a outra mão, o outro espírito pegava em francês, em inglês. E, na hora que ele falava, ele, Chico, estava falando. E Emmanuel aqui do lado, falando junto com ele, auxiliando a ele na entrevista com as suas respostas. Eram 4 pensamentos juntos, unidos numa sala, numa mesinha tão pequena, né? E a gente vai ver que durante a reunião, olha que maravilha, gente, essa ilustração, pensa bem. Tá bom, todo aquele esclarecimento que a gente viu, chegou faz um tempão na casa espírita, trabalhando, e olha o pensamento da moça, como é que tá. Pensa que ela está ouvindo o que esse moço está falando. Ela começou até ouvindo. Mas o que ele falou deu um gatilho ali no cérebro dela, que ela começou já a pensar, né, ali o pensamento dela foi embora. E ela lembrou, quando ela saiu de casa, era até muito bonito, porque
Ele estava falando ali de perdão, e ela lembrou que ela saiu de casa brigando com a mãe, gritando, mas com isso, né, a palestra está indo. Outra moça deve ser uma daquelas que chega e fala assim, não, a palestra daquela casa espírita é muito ruim, né? Mas olha o estado que essa moça chega à casa espírita. Por isso eu digo, olha que perigo se essa moça hoje, uma senhora, né, não tivesse tido a oportunidade de ir até a casa espírita. Mas os espíritos não conseguem fazer? Claro que conseguem, ela merece. Certo. Quem de nós sabe se a pessoa merece ou não, né? Mas quando há merecimento, há espíritos superiores para tratar, com certeza. Mas observem os espíritos discutindo o caso, para pensar como é que vai ser o tratamento. Bom, se a gente chegar aqui arrancado uma vez, como é que vai ficar a ligação pelo espiritual? Aquele outro senhor, ele deve trabalhar comigo, porque é pilha e pilha de papel, e você sai do trabalho, e hoje o trabalho não sai de você, o tal de recebe e-mail do chefe, né? Onde você vai, tá ali pensando. Então, tá lá sentado na palestra, tá aqui em casa assistindo o nosso vídeo, e tá lá pensando. A sorte agora é que dá para pegar o vídeo e assistir de novo, né? Dá para parar e voltar um pouquinho. Mas, e quando a gente tem tempo de voltar um pouquinho? Então, quantas vezes todo esse mundo espiritual se uniu para nos ajudar? Olha agora ali os dois mentores analisando o caso dele. Como é que a gente faz para cortar esse pensamento dentro do trabalho? Pensamento repetitivo, obsessivo. Aquilo não está bom, aquele contrato, aquele chefe, aquele isso. E ele está nesse pensamento repetitivo, ele não está abrindo o campo mental dele para a casa espírita. Aí, o outro dormiu. Pode ser porque está cansado. Pode ser porque está cansado. O espírito, bonitinho, fala que é desdobramento, né? Fala, isso é desdobrando, não tem problema. Cada caso é um caso. Não estamos aqui para julgar. Jesus nos ensinou a olhar o pecado e não o pecador. Nós estamos aqui para de ninguém. Mas vamos olhar o caso desse senhor. Com essa corrente que está envolvendo ele, nem por decreto ele ia conseguir ficar de olho aberto. Ou ele é auxiliado no corte dessa corrente, ou ele não vai conseguir se livrar. Por quê? Porque o espírito que o acompanhava ficou lá fora. Mas ele não conseguiu cortar o vínculo com o espírito. Então, ele entra na casa espírita, o espírito não teve permissão de entrar, mas não teve ainda condição de ser desligado dele. Nós sabemos, através da obra de André Luiz, que em alguns casos, quando você corta a ligação, a pessoa pode até desencarnar, de simbiótica que é a ligação. Não é o caso dele, graças a Deus. E aí, olha que coisa maravilhosa. E toda hora tem alguém descrevendo a casa espírita. Eu acho uma delícia, porque a gente fica explicando isso, e aí o Mozart chega e faz esse desenho. É muito comum nós vermos isso na casa espírita. A gente vê como se fosse um balcão mesmo, mezanino, cheio de espíritos ali. Aí você fala, mas Verônica, vem cá, se o espírito não é triste, por que eles não estão aqui no meio da gente? Porque tudo é organizado. Tem uma equipe que chega e leva os voluntários de tal área, os voluntários. Então, não é aquela coisa. Imagine só a falta de respeito, a dignidade daquele espírito, se eu falar para ele assim, ó, seu lugar é sentar em cima da terceira pessoa que estiver ali. Gente, vai ficar um no colo do outro. Não, é organizado, bonitinho. Ele é tratado tanto quanto os encarnados. Por que eles vieram aqui tratar se eles estão lá no mundo espiritual? Porque eles ainda estão tão ligados à Terra que os espíritos estão ali falando com eles, falando, e eles não conseguem ouvir nada. Lembra André Luiz Numbral? Que a mãe orava e não ouvia nada. E olha que coisa interessante. Nessa época, não tinha data show, não tinha projetor. Essa projeção, ela é mental e só os desencarnados ou os médiuns estão vendo. Por isso, no final, a pessoa chega assim e fala, eu vi assim uma... Então, é comum você chegar e falar assim, eu vi uma árvore linda, eu vi Jesus. Nossa, eu vi um monte de pessoas, tinha muita gente. Quando você vai ver, está tudo ali, na mesma cena. Cada médium tem a capacidade de captar um pedaço daquela cena.
Então, olha aí o atendimento feito por todos os espíritos ao mesmo tempo. Observem que sempre o mentor da reunião irradia para todo o campo do centro. Então, ali ao centro está o mentor irradiando. Se a gente for ver obras de André Luiz, Desobsessão, por exemplo, que é o guia de cabeceira ali de quem trabalha na mediúnica, ele vai mostrar que na mediúnica, o médium, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar localizar o mentor. E a gente aqui também, quando a gente chega mais cedo, não é para ficar respondendo WhatsApp. É para chegar mais cedo e começar a buscar mentalmente cadê o mentor. Se colocar à disposição. Querido mentor, eu sei que eu não dou conta de muita coisa, mas me ajuda a não te atrapalhar. Me ajuda, eu tenho uns fluidozinhos aqui que são bons. Eu tenho uns aqui que não precisam ficar, mas eu tenho uns que estão muito bons. Se eu puder me ajudar para ajudar alguém, vou ficar tão feliz. E aí a gente vai entrando em contato com essa equipe. E olha que delícia! Enquanto estou em outras salas, olha lá a evangelização. Então, o trabalho de evangelização é assistido pela espiritualidade o tempo inteiro. O doutor Bezerra dizia que a criança que vai à evangelização não precisa tomar passe. A casa espírita que eu frequento, ela dá o passe para a evangelização antes. Por que ela dá o passe? Por uma questão muito simples de você conseguir conseguir acalmar as crianças que os pais trazem em estado de loucura total e segurar um pouquinho para que elas entrem em contato. Enquanto eu dirigi o dia da casa por 18 anos, não tinha passe antes. Eu sou espírita xiita, se o doutor Bezerra disse, não vai ter. Mas a pessoa que assumiu falou, não, chega, bora. Eu falava para o pessoal, dá chazinho, gente. Dá chá de camomila aí para todo mundo. Mas, não, vamos dar o passo, que é muito mais fácil. É mais fácil, tem razão. Porque olha quem está por trás. Mas não precisa. O que quer dizer que nós também não precisamos. Às vezes, as pessoas ficam aqui a casa, né? Eu lembro, o Hessing é uma graça, porque o Jorge Hessing, ele cumpre a risca o que ele estuda, né? Então, às vezes, a gente vai na palestra na casa, a gente constrangido de sair rápido. Mas quem estuda, tá? Porque o palestrante não vai precisar do passe. Você já imaginaram se eu tivesse precisando de passe? O que ele está trazendo para vocês? Ele está jogando energia ruim em todo mundo? O resto ele fala, como assim? Se você está dando palestra, não vai não. Então, ele levanta quando a palestra, ele vai embora. Aí a gente aprende que, às vezes, né, chega numa casa, a gente assim, para ser queridinho, né? Ai, não estudou tanto, né? Então vai parecer orgulho, vaidade, né? Por que parece orgulho e vaidade? Porque eu não estudava. Se estudasse, sabiam o que ele sabe. Mas algumas pessoas ficam, nossa, que metido, não toma passo com a gente, não é? Não senta aqui na cadeira. Eu já sempre aviso para vocês, gente, perdão, eu saio correndo, porque eu tenho reunião logo em seguida daqui. É a única casa espírita que eu aceito na terça-feira. Amorzinho para vocês. E olha que coisa sensacional, gente. Fala sério, isso não é incrível. Esse senhor, ele é responsável pela leitura do nome que a gente escreve naqueles livrinhos de orações. Tem casa espírita que tem casa espírita que não tem. Veja se isso não é um tablet transparente que o homem bota e vê a foto do lado. E aí ele começa, então, a tirar informações. Olha aqui, isso aqui é uma ampliação que o Mozart fez, né? Olha aqui, ele passando ali e recolhendo quem seria tratado. Aí uma aluna minha perguntou assim, mas vê, espírito de luz, para que a gente precisa escrever um nome? Falei, não precisa, querida, mas não precisa mesmo. Tem livro, porque não tem só espírito de luz. Então, eu vou perguntar para vocês, doutor Bezerra de Menezes, precisa que a gente escreva o nome? Imagina! Você pensa assim, é a tia-avó da prima da vizinha da minha cunhada lá de BH. Doutor Bezerra não precisava nem da metade da lista. Quando você pensou, ele, com toda a ubiquidade que o espírito de luz tem, ele já está em mais de um ponto ao mesmo tempo, ele já está enviando uma equipe para lá. E aí eu pergunto a vocês, levanta a mão com força, quem quer ir para as trevas depois de desencarnar? Quem quer ir para um umbral depois de desencarnar? Quem quer ter um servicinho só numa colôniazinha de luz? Bora topar um servicinho? É melhor do que as trevas, não é? E se não tiver serviço para a gente, gente? E se a gente chegar lá e falar assim, ai, meu senhor, eu não consigo adivinhar o pensamento de ninguém aqui, não. Eu não tenho evolução para isso agora.
tem problema, querida, você ainda vai ter aqui, ó, um recurso para você usar. Por isso que a gente escreve, gente, para que nós tenhamos trabalho quando a gente desencarnar também. Isso se chama vaga social da Casa Espírita. É uma brincadeira minha, trabalho com legislação. Então, assim, a gente tem emprego social, não tem? Empregos sociais. Aquela pessoa que acabou de desencarnar, aquela pessoa que está renitente no erro, ela não dá conta de olhar. Vocês viram os outros dois lá no salão? Olhando e já vendo a vida toda do cara, e já vendo todos os problemas. Esse irmão aqui não tem essa mesma facilidade. Então, para finalizar, mostrar que, olha a situação que se descobre daquela moça que a gente, no início, ficou achando que era uma moça toda errada, né? Aí o mentor vai, consegue observar que o problema é com o filho dela, faz o tratamento, vão tomar passe, e olha como é a situação do passe. A primeira moça que está grávida, ela está recebendo passe, harmonizadinha ali, recebendo passe. A segunda moça, nós vemos aqui, ó, encarnado, mentores. Por que precisa, Senhor? Seu espírito ali atrás. Primeiro, porque é serviço social para nós. Mas não é só por isso, não. É porque nós encarnados, e é especialmente por isso, nós encarnados, nós precisamos que esses fluidos se densifiquem para o nosso organismo poder processar. Por isso, nós agradecemos muito a essa pessoa que está aqui, se dispondo a ter um dia de oração, de preparação, e aqui está, então, o espírito que está acompanhando ela. Agora, olha a diferença dessa para essas. Essa aqui está numa condição, que os mentores falam, que expande o perispírito. Ao invés de ela receber o passe só que assim, que nem os outros estão recebendo, ela recebe um passe aqui assim, porque ela está numa vibração amorosa tão grande que o perispírito dela amplia. O perispírito é semimaterial. Capta os fluidos dos espíritos muito mais fácil. Então, aqui, uma pessoa que se preparou bem para vir à reunião, que chegou cedo, que já tinha ajudado a Arnaldo há muito tempo aqui a botar a cadeira no lugar, sabe? Que trabalhou na casa, que sentou aqui, está em oração profunda, pedindo auxílio dos espíritos. Aí a gente vê, gente, que não tem condição de dizer, as moças são iluminadas, a gente não tem culpa disso, né? É a doutrina que diz isso. E aí, ó, os dois rapazes, esse aqui, ó, não tá igual nem Luizinha. A Luizinha ali não tá igual a mocinha que tá com a Luizinha. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo nada, estou mostrando, tá? Só provas. E o último lá, brincadeiras à parte, é claro que isso não tem sexo, isso não tem idade, isso não tem nada, né? Nós somos espíritos hoje de uma sexualidade, amanhã de outra, e isso não existe. Mas olha o rapaz, meu colega de serviço público ali, gente. O que é que ele está fazendo na cabine de paz, Senhor? Continua preso ali no trabalho dele. Resultado, infelizmente, esse senhor ele não vai conseguir captar as coisas que estão sendo levadas para ele. Então, esta era a intenção de hoje. Era mostrar para todos o esforço que a equipe espiritual faz, o trabalho, o local onde vêm as medicações, né? A gente não vem para cá para curar, mas os espíritos vêm para cá, olha só, esclarecer a consciência. Então, é algo muito mais sério. Quando a gente está aqui dentro, revestido desses fluidos, isso acontece de uma forma muito mais bonita. Nessa casa, há um atendimento individual. Olha como é feito. Na hora que o médium olha, esse médium, ele vê assim. E aí ele já consegue ajudar. O outro, o espírito, estava preso lá fora da casa espírita. Nesse momento, eles deixam o espírito entrar e tratam o espírito. Até que chega a hora em que eles vão embora, que eles cumpriram a parte deles. E, como eu costumo dizer na nossa casa espírita, a nossa função é não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. Porque olha que trabalho lindo que a espiritualidade faz. Se a gente chegar na hora certa, se a gente chegar com um sorrisão no rosto, com acolhimento, procurar conhecer as pessoas, fazer daqui a nossa casa, vai dar tudo certo, porque esses espíritos estão aí, não estão de brincadeira, não. Eles estão realmente para poder trazer muita paz para todos nós, trazer harmonia, e um trabalho extremamente sério, né? Que às vezes a gente não dá tanta bola, às vezes a gente não engata, né? Aquele trabalho, mas certamente se unirem para conversar,
verão a quantidade de tratamentos que foram realizados com êxito na casa espírita e em qualquer outra casa que se fale em nome de Jesus, porque ele nos disse, aonde mais de um estiverem reunidos em seu nome, ali com vocês eu estarei. Desculpa falar tão rápido, mas é porque eu achei muito interessante em épocas de online, né, em épocas da gente, às vezes, não se aproximar tanto, lembrar um pouco que quando a demanda é nossa, com certeza a espiritualidade vai na nossa casa, o online mostra que são chegados os tempos. Mas quando é preguiça só, a gente está perdendo, né? Obrigada a todos vocês. Primeiro, agradecendo sempre a presença da amiga, a Verônica. Ela vem com muito amor à nossa casa. E, ao mesmo tempo, passar a palavra de volta para o Antônio, depois eu peço que você faça a prece de encerramento para nós. Então, gente, vamos terminar colocando a cerejinha em cima do nosso bolo, né? A oração, ela é a forma mais sagrada de nos unir a Deus. Eu acho que quando a gente, não acho não, tenho certeza que quando nós aprendermos a sermos donos dos nossos pensamentos, a nossa vida vai mudar muito. Mas aqui na Casa Espírita, nós vimos a quantidade de espíritos que vieram para nos auxiliar. Então, nesse momento, Senhor, que o nosso coração transborde de gratidão, que nós possamos, Pai amado, sentir ao nosso lado envolvimento carinhoso de cada mentor dessa casa, o envolvimento do Cristo que aqui está conosco, para que possamos envolver cada lar que nos acompanha online. E mesmo que essa visualização ocorra daqui a anos, as equipes espirituais garantem que aquele que assiste às palestras, com o coração cheio de amorosidade, acompanhando as orações, ele está conosco. Que nós possamos fazer da internet um instrumento que una o amor, que possamos fazer dos nossos pensamentos veículo de paz para a nossa terra, levando nesse instante a cada pedacinho das nossas casas essa paz. Pai querido, que todos que nesse momento nós pensamos e levamos esse abraço, possam ser envolvidos por sua amorosidade, possam receber, Pai amado, a sua luz, os remédios dos laboratórios espirituais, que possamos abraçá-los com muito carinho e pedir-lhe que cuide deles por nós, que cuide de nossas casas, que abençoe essa casa espírita, que abençoe todos os seus trabalhadores e frequentadores, para que continue sempre. Quando a gente começa a subir a rampinha, a gente já sinta sempre Jesus nos abraçando e nos convidando a entrar. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja.